Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo nossos resumos semanais das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical, revista de adulto e também revista de jovem. No vídeo de hoje, nós vamos trazer o nosso resumo, a nossa visão panorâmica a respeito da nossa quarta lição, da nossa revista de adulto desse primeiro trimestre de 2022. Esta nossa lição está para o dia 22 de janeiro e o título é O Ministério Avivado de Jesus. Lembrando que nós estamos contextualizando nessa nossa revista do primeiro trimestre a questão de uma vida cheia do Espírito Santo. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós estamos falando a respeito do avivamento na vida do cristão, na igreja, no ministério, no povo de Deus. Nós precisamos vivermos um ministério, uma vida cristã cheia do poder do Espírito Santo. Nossa primeira lição veio trazer um panorama a respeito do avivamento. Nossa segunda lição falando sobre o avivamento no Antigo Testamento. Terceira lição, o avivamento no Novo Testamento. Você confere na descrição, aqui está o link dos nossos vídeos, das nossas lições anteriores. E hoje falando sobre o avivamento no ministério do Senhor Jesus Cristo. O nosso texto áureo está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Verdade prática, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Nessa nossa lição, nós vamos falar um pouquinho a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo, pois foi um ministério revestido do poder do Espírito Santo. Desde do seu nascimento, Jesus foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre a mãe de Jesus, gerando ali o Senhor, e o Senhor Jesus Cristo em toda a sua vida terrena foi uma vida revestida, cheia do poder de Deus. Então, o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Nós, como discípulos, nós temos que imitar o nosso mestre, e em tudo Jesus nos deixou o exemplo. Os objetivos dessa nossa lição é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo, explicar a importância da oração no ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre se retirava para orar a sós com Deus, com o Pai, e nos conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo, Jesus não realizaria os milagres que ele realizou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em unidade, em harmonia. Bem, o nosso texto bíblico em classe está registrado no Evangelho escrito pelo médico Lucas, capítulo 4, versículo do 14 ao 22. Lucas, o terceiro evangelho ali na ordem, foi o autor também do Atos dos Apóstolos. Lucas capítulo 4, versículo do 14 ao 22, está escrito assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito:
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Esse episódio aqui é muito interessante porque Jesus havia sido batizado anteriormente por João Batista. Depois o Espírito Santo, Lucas vai dizer que o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado. O Senhor Jesus passou ali 40 dias, 40 noites ali em jejum e oração, e o diabo aproveitou essa oportunidade para tentar o Senhor Jesus Cristo. Vencido esse período de tentação, o Senhor Jesus Cristo saiu ali do deserto da Judéia e foi para território, a região da Galileia, onde ficava a cidade, ou o distrito, a comunidade de Nazaré, onde ele foi criado. Lembrando que Jesus nasceu em Belém, lá na Judéia, território da Judéia, estado da Judéia, mas seus pais moravam em Belém, da Galileia. Então Jesus nasceu em Belém e seus pais moravam ali na Galileia, né? Na região ali da Galileia, em Nazaré. Jesus foi batizado ali por João Batista, o Espírito Santo veio sobre o Senhor foi para o deserto ali ser tentado, depois, deserto ali da região da Judéia, depois o Senhor foi para Galileia, para Nazaré, onde ele foi criado. E é em Nazaré que acontece esse episódio aqui na sinagoga. O Senhor Jesus Cristo então entrou na sinagoga de Nazaré e leu essa passagem aqui do profeta Isaías 61, onde, depois que Jesus leu isso aqui, aqueles líderes, aquele povo ali de Nazaré, tentaram jogar Jesus de um precipício e o Senhor Jesus Cristo conseguiu sair e foi ali para a região de Cafarnaum, né? Mas foi aqui que Jesus leu essa passagem de Isaías 61, onde ele diz que o Espírito de Deus o ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar a salvação, o reino de Deus, o ano aceitável do Senhor. Então Jesus fez tudo pelo poder, no poder do Espírito Santo. Importante pegarmos o exemplo do nosso Senhor. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva, dê o seu joinha em nossos vídeos, ative o sininho aí de notificações e comente também. É importante para os nossos vídeos, tá bom? Então, Jesus iniciou o seu ministério, como falamos há instantes, na Galileia, na região da Galileia. Ele entrou na comunidade ali na sinagoga de Nazaré, leu essa passagem, tentaram jogar Jesus de um precipício. Jesus se retirou para a região ali de Cafarnaum, onde a maior parte do seu ministério se deu naquela região. O nosso primeiro tópico tem como título a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo ali na vida
e no ministério do Senhor Jesus Cristo. No nascimento, nós sabemos que foi o anjo Gabriel que deu a notícia a Maria de que o Espírito Santo viria sobre ela e a sombra do Espírito Santo viria sobre ela e ela ficaria grávida, né, do Senhor Jesus Cristo. Então, desde o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo estava atuando poderosamente. Jesus teve toda aquela infância como uma criança, um adolescente normal, né? Quando Jesus nasceu, Jesus já teve que, juntamente com seus pais, lutar pela sua vida. Já vista que Herodes queria matar o Senhor Jesus Cristo, o anjo mandou que José, juntamente com sua esposa, fosse para o Egito e ficasse lá até o tempo determinado, quando Herodes morreu. Depois que Herodes morreu, o anjo Gabriel avisou novamente aos pais de Jesus e voltaram para Galiléia, né? Voltaram ali para Galiléia, a região ali onde o Senhor Jesus Cristo, um dos pais de Jesus, moravam, né? Na região da Galiléia. Lucas vai registrar, é o único dos escritores dos evangelhos que vai registrar Jesus aos 12 anos ali no templo, juntamente com os doutores, né? Então, Jesus cheio de sabedoria, cheio de graça, né? Então, o Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo, em meados ali dos seus 30 anos, iniciou o seu ministério, Jesus foi batizado ali no Rio Jordão por João Batista, e ali nós vemos o papel, a Trindade atuando, né? O Senhor sendo batizado por João, Jesus, Deus homem. Nós vemos Deus Pai falando ali que este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, que me dá alegria. Nós vemos o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, pairando sobre o Senhor Jesus Cristo, revestindo o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Lucas vai dizer que depois que Jesus foi batizado, ele é conduzido ao deserto para ser tentado. Um período ali de prova, de treinamento, de preparação para o ministério, para tudo que viria pela frente. O Senhor passou ali 40 dias e 40 noites ali no deserto, jejuando ali no deserto, e perto desse período ali, do fim desse período, nós vemos ali o adversário Satanás tentando tirar Jesus do foco, do propósito para o qual Deus havia determinado. Então, assim é o papel do adversário, tentar nos tirar do propósito, do caminho, da direção que Deus estabeleceu e preparou para nós. Ele tenta nos levar a pegar atalhos, mas o fim dos atalhos sempre leva a outros caminhos para mais distante de Deus. Jesus venceu o inimigo pelo poder da palavra. Jesus usou a palavra, venceu o inimigo. O inimigo se retirou, os anjos vieram e serviram ali ao Senhor. E depois desse período ali de tentação, no deserto ali da Judéia, Jesus vai para a região da Galiléia. Para a região da Galiléia, ali em Nazaré, onde ele foi criado, né? Então, chegando em Nazaré, Jesus entra ali na sinagoga, lê essa passagem que está aqui em Lucas, capítulo 4, versículo do 14 ao 22, onde Jesus faz referência ali ao livro do profeta Isaías 61, que o Espírito de Deus está sobre ele, que ungiu, que o capacitou, que o revestiu para realizar a obra que o Pai havia determinado para ele. Então, o Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus Cristo sempre esteve. O Espírito Santo sempre esteve atuando na vida, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos
É impossível vivermos uma vida de grandes transformações, de grandes milagres, de um ministério avivado sem o poder, sem a pessoa do Espírito Santo atuando. Jesus vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que os apóstolos ficassem em Jerusalém, né, até serem revestidos de poder. Mas recebereis a virtude, recebereis o poder do Espírito Santo, que vai vir sobre vocês. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Né? Então, Jesus avisa a eles que ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Então, temos que ter um ministério, uma caminhada cristã revestida, cheia do poder do Espírito Santo. Né? Então, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, como ele disse, para evangelizar os pobres. Pobres aqui não quer dizer literalmente pobre financeiramente. Também está falando de pobre de espírito, aqueles que reconhecem que sozinhos não têm capacidade de salvar a si próprio, né? Só através do Senhor Jesus Cristo. Pobres de espírito, que reconhecem que precisa de um Salvador. Quando Jesus ali, registrado no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus tem aquele encontro com aquela mulher samaritana. Jesus apresenta a água da vida, diz que ele é a água da vida. Se a mulher bebesse daquela água, ela jamais teria sede. Jesus estava falando da pessoa do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do Espírito Santo que estava na vida dele, que fazia parte do ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus está apresentando a água da vida. E essa água da vida habita em nós, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a orar, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a glorificar, está conosco todos os dias. Quando Jesus subiu ao céu, Jesus disse: não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o Consolador. Então Jesus subiu ao céu, mas o seu Santo Espírito veio habitar em nós e está em nosso meio. Então o Espírito Santo capacitou, ungiu o Senhor Jesus Cristo para evangelizar, para curar os quebrantados de coração, aqueles que têm um coração, como já falamos, humilde, né? Para trazer da liberdade aqueles que estão cativos, sujeitos à escravidão do pecado, dar vista aos cegos. Estamos falando também de cegos espirituais também, e pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos pelo diabo, né? E anunciar o ano aceitável do Senhor, a salvação, o reino de Deus que chegou e está em nós. Então, Jesus foi revestido, todo o seu ministério, Jesus estava revestido, operando milagres, curando, dando vida, ressuscitando pelo poder do Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. O nosso segundo tópico vai falar Jesus e a oração em seu ministério. Nós vemos ali no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 6, Jesus nos deixando, também está lá em Lucas capítulo 11, Jesus nos deixando o exemplo da oração, né? A oração tem que fazer parte do ministério, da vida diariamente do cristão. E Jesus nos deixa o exemplo, quando ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você conhece esta oração, né? Venha a nós o teu reino. Olha o exemplo que o Senhor Jesus nos dá, né? Dai-nos o pão de cada dia, né? Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, né? Porque teu é o reino, teu é a honra, teu é toda a glória para sempre e para sempre. Então Jesus, quando ele nos deixou o exemplo aqui de como orar, é porque Jesus era um homem de oração.
mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Jesus se humilhou a si mesmo, viveu como um homem, sofreu, passou privações, provações, mas em tudo o Senhor Jesus Cristo não cedeu, não pecou. Então, o Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo. E ele, nesta oração modelo aqui, ele nos dá o exemplo de como devemos ter uma vida cristã de oração, né? Uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões em que o Senhor Jesus Cristo se retira para orar. Várias ocasiões em que o Senhor Jesus Cristo se retira para orar. Quando ele escolheu os 12 apóstolos, nós vemos que o Senhor passou a noite ali em oração. Quando Jesus proferiu aquele sermão ali, alimentou aquela multidão de gente, dos pães, dos peixes, eles queriam proclamar o Senhor Jesus Cristo como rei. O Senhor Jesus Cristo mandou que os apóstolos entrassem no barco e fosse para o outro lado e ele se retirou para orar. Nós vemos no Getsêmani Jesus orando. Todo o ministério de Jesus foi uma vida pautada na oração, porque mesmo sendo Deus, Jesus estava como homem e ele nos deixou o exemplo. Ele tinha comunhão com o Pai. Ele precisava ter comunhão com o Pai. Então, como é que não vamos orar? Vamos deixar de conversar com o nosso Pai? Não pode, né? Não devemos negligenciar a oração. E Jesus foi um homem de oração. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus deixou o exemplo de que devemos levar uma vida de comunhão, de oração, revestimento de poder. Nós estamos falando de avivamento espiritual e sem a oração é impossível vivermos uma vida avivada. E nosso terceiro tópico, o cristão precisa ter uma vida na unção do Espírito de Deus. Precisa ter uma vida cheia da unção, do poder, da graça, do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há milagre. Sem o Espírito Santo não há curas. Sem o Espírito Santo não há salvação, que é o Espírito Santo que nos convence de que precisamos do Senhor Jesus Cristo. Então, como unção, nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo de Deus. O obreiro do Senhor tem muitas atribuições na casa de Deus, né? Tem um pastor, exerce liderança, seja ela eclesiástica, seja ela administrativa, seja ela de departamento, seja na área da música, do ensino, enfim, tem que ter uma vida de oração, né? Existe a parte administrativa, que é interessante termos o conhecimento administrativo, sim, mas em primeiro lugar, uma vida de oração, porque a igreja do Senhor só avança, só prevalece contra as forças das trevas se for uma igreja revestida do poder de Deus, né? Se quisermos ter um ministério próspero, abençoado, que dá fruto para o reino de Deus, é necessário termos uma vida de oração, de estudo, de meditação na palavra de Deus e, obviamente, o poder do Espírito Santo, que nos impulsiona, nos dá autoridade e ousadia no seu Santo Espírito para avançar, prevalecer e o nome do Senhor ser glorificado. Então, não só o obreiro do Senhor precisa ter uma vida de oração, todo o cristão, né? O obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra do Senhor, né? Como vai dizer o apóstolo Paulo lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir em justiça,
Paulo também vai dizer a Timóteo que ele procure se apresentar a Deus como um obreiro, como um cristão aprovado, que medita, que estuda, que aprende a palavra do Senhor, que não tem do que se envergonhar. Então, Paulo vai dizer a Timóteo, medita, esmera, né? Então é necessário termos oração, jejum, comunhão e estudo da palavra de Deus. Obviamente, cheio, revestido no poder do Santo Espírito. A unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito Santo também não é privilégio apenas de quem exerce alguma função ou vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Né? Então, Deus chama cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que ele estiver, seja em Jerusalém, seja em Samaria, até os confins da terra, como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Ou seja, onde eu estiver, eu tenho que anunciar o Evangelho de Cristo, né? Mas para que isso aconteça, é preciso termos uma vida revestida, estarmos debaixo da unção, do poder do Espírito Santo. Né? Jesus é nosso maior exemplo. O Senhor Jesus teve um ministério avivado. Por quê? Porque ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para desenvolver o seu ministério terreno aqui na terra. Então, todo o ministério do Senhor Jesus Cristo foi um ministério revestido, cheio do Espírito Santo. Nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, também é necessário termos uma vida revestida, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.